questão de 2013. Questão do gráfico aí, ó. Em um dia sem vento, então não tenho vento atuando a favor ou contra, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente, ou seja, só tem velocidade vertical, até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, no instante TA, ocorre a diminuição da sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, possibilitará sua aterrissagem em segurança. E gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda. Tem as 5 alternativas aí. Vamos analisar. O que aconteceu? Logo depois que ele se jogou do avião, ele está num dia sem vento, e quais são as forças que estão atuando sobre o paraquedista? Só a força peso. Logo depois que ele saiu do avião, pulou do avião, só o peso. Depois, ele caiu, que ele está no ar, no fluido, ele vai ter também ação, além do peso, de outra força, que é a força de resistência do ar. E se o peso está vertical e para baixo, a força de resistência do ar vai estar vertical e para cima, ela vai estar atuando contra. E por isso, como a força de resistência do ar ela é proporcional à velocidade com o qual o corpo está se deslocando, à medida que a velocidade vai aumentando, a força de resistência do ar vai aumentando também, até que essa força de resistência do ar passa a ter o mesmo módulo que a força-peso, e você não tem mais nenhuma força atuando na vertical. Aliás, você vai ter as duas forças, só que a resultante das forças atuando na vertical, ela vai ser nula. Se a resultante é nula, a aceleração também é nula, e a velocidade passa a ser constante. Então você tem como força resultante em função do tempo. A força resultante até o instante TA, ela vai aumentar ou diminuir? Primeira coisa aí. Logicamente, ela vai diminuir à medida que o tempo vai aumentando. Por quê? Porque no instante TA, a força resultante tem que ser nula. Só por isso a gente já pode matar essa aqui e essa aqui. Já morreram essas duas, ficamos com essas outras duas aí. Outra coisa que a gente percebe. Ele colocou a força resultante no começo positiva. Então, ele referenciou uma força resultante vertical para baixo como nosso eixo positivo. Combinado? Agora, vamos continuar analisando. O que acontece no instante TA? No instante TA, você abriu o paraquedas. Quando você abre o paraquedas, você aumenta a sua superfície de contato com o ar. A força de resistência do ar ela é função basicamente da velocidade com a qual você se desloca no ar e também com a sua área de contato, a sua área superficial de contato. Quando você aumenta abruptamente a sua área de contato, essa força de resistência do ar ela terá também uma abrupta ascensão, ela vai aumentar muito. Então você vai ter uma resistência, uma resultante, até para cima, mas você não vai ter tempo suficiente para ter essa aceleração, dessa velocidade para cima, você vai continuar com velocidade vertical para baixo, e você vai ter uma abrupta aumento dessa velocidade, dessa força. Então a força resultante vai ter que aumentar abruptamente e com a resultante contrária à que você tinha antes. Então se você tinha a resultante vertical e para baixo como positiva, aí você vai ter uma resultante para cima. Por quê? Porque você vai ter uma força de resistência do ar muito maior que a força peso nesse momento em que o paraquedas é aberto. E qual o gráfico que retrata isso? Justamente o gráfico B. Depois do instante TA, você tem uma abrupta aumento da área, tem uma abrupta aumento da força de resistência do ar. Então ela fica muito para baixo, a força resultante acaba ficando vertical e para cima. Vertical e para cima, com esse referencial aí, adotado por ele, seria negativo, por isso que ele colocou aqui ela negativa. À medida que quando o paraquedas se abre, o que acontece com a velocidade do paraquedista, a velocidade de queda? Ela começa a diminuir. Então se a velocidade diminuir, a força de resistência do ar também vai tender a diminuir. Se a força de resistência do ar diminuir, ela vai ter uma hora que ela vai se igualar ao peso, e aí novamente você vai ter outra situação de equilíbrio. Você vai ter de novo a força resultante tendendo para zero. Se a força resultante tendeu para zero, você vai começar a cair com a velocidade constante. E sim, essa segunda velocidade, como a sua área de contato é muito maior, ela é muito menor do que a velocidade a velocidade limite com a qual você caía antes, e aí você consegue aterrissar em segurança em terra, em solo firme.